Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, parceiro. Fica aí que a gente já fala para falar de eleições aqui em São Paulo. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, vou vir para cá, para essa telinha aqui, para a gente falar mais de pertinho. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse a aliados que, vou abrir uma aspinha para a fala dele, para essas pessoas mais próximas, não vai tripudiar em cima de Bolsonaro por conta do caso das joias. Para o prefeito, que é candidato à reeleição em 2026, o apoio do ex-presidente segue sendo fundamental. Recentemente, gente, algumas declarações públicas de Nunes têm sido vistas como uma tentativa de se desvencilhar de Bolsonaro, com quem o prefeito já se reuniu diversas vezes, sempre vaza fotos das reuniões. A gente já trouxe aqui para vocês fotos, vídeos desses encontros, almoços, mas o Datafolha identificou numa pesquisa que 68% dos paulistanos não votariam num candidato apoiado pelo ex-presidente. O levantamento indica que ele hoje é o pior padrinho eleitoral aqui na capital paulista. Há pessoas próximas com as quais eu conversei. Nunes diz que não compartilha dessa avaliação. Para ele, o ex-presidente Bolsonaro ainda é o líder da direita, mesmo inelegível, e seu aval é necessário para a união desse campo político contra o deputado Guilherme Boulos, que é o pré-candidato, deputado do PSOL, apoiado por Lula. Pessoas da pré-campanha de Nunes ressaltam que ainda nós temos a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal com acesso a todos os dados das investigações contra Bolsonaro, que não é possível, neste momento, uma análise mais completa. Essas fontes também dizem que Nunes não é oportunista e não vai abandonar Bolsonaro enquanto não tiver algo mais concreto sobre a mesa. Gustavo Uribe, e aí? Como é que está a relação entre Ricardo Nunes e Jair Bolsonaro? Tentando colocar panos quentes. O que me disseram é que é jogo, treino é treino. E o que a gente tem visto aqui nesse momento, não interessa a Ricardo Nunes um distanciamento de Jair Bolsonaro. Até porque o PL pode lançar uma candidatura própria e o destino de Ricardo Nunes pode ser o mesmo destino de Rodrigo Garcia. A gente viu 2022. Tivemos Tarcísio de Freitas de um lado com o apoio de Jair Bolsonaro, Fernando Haddad com o apoio de Luiz Inácio Lula da Silva, Rodrigo Garcia no meio. O que aconteceu? Não passou nem para o segundo turno. Se o PL lançar uma candidatura própria, Ricardo Nunes sabe disso, sabe que ele pode ficar no meio do caminho. Então agora é o momento das alianças, não é o momento de tripudiar Jair Bolsonaro, de dizer que não é aliado dele, de quando ele é perguntado fugir da raia, porque ele precisa evitar uma candidatura de direita. Depois, na campanha eleitoral, o jogo é outro. Aí sim, não interessa ficar muito próximo de Jair Bolsonaro. Tem um candidato aí a vice que é mais ligado ao bolsonarismo que faria esse papel. Mas isso tem sido muito criticado no entorno de Jair Bolsonaro. Ontem a gente viu o Fábio Van Garten, que é cotado para ser candidato a vice de Ricardo Nunes, dizendo que o PL pode lançar uma candidatura própria. Esse recado já foi dado a Valdemar Costa Neto para tomar cuidado, não ficar lançando nomes. Lançou Marta Suplicy, falou em Kim Kataguiri. Kim Kataguiri que veio a público dizer que nunca seria candidato a vice, por exemplo, de Ricardo Nunes. Então, esse barulho que tem sido criado sobre esse assunto tem atrapalhado bastante. O PL já definiu. Março é o mês para definir quem vai ser o candidato a vice. Se vai ser Fábio Van Garten, se vai ser Guilherme Derrite, ainda não está definido. Mas uma coisa é certa, Bolsonaro espera que seja uma escolha dele, uma escolha pessoal. E ele tem colocado essa carta na mesa. Ele só apoia Ricardo Nunes se ele puder escolher o candidato a vice. Eu acho que Marta Suplicy ainda não está descartada, Uribe, mas... Seria um ótimo nome. Vamos ver. E como é que Guilherme Boulos está vendo essa rejeição toda de Jair Bolsonaro? Está comemorando, né? Muito. Eu fui conversar com ele semana retrasada e ele disse o seguinte, eu até perguntei para ele, mas há uma avaliação entre dirigentes do PSOL de que se você associar muito a Jair Bolsonaro, você pode perder o voto daquele eleitor envergonhado, que seria um eleitor paulistano que já votou em Jair Bolsonaro e não queria ser lembrado a todo momento da figura de Jair Bolsonaro. Ele disse, imagina, a estratégia vai ser dizer que ele é o candidato do Bolsonaro o tempo todo, porque é isso que acaba afastando
formando, na visão de Guilherme Boulos, um eleitorado moderado. Pode fazer com que aquele eleitorado que sempre votou no PSDB possa arrumar para ele. Mas é que há uma dificuldade aí de Guilherme Boulos da imagem. A imagem dele associada ao MTST é muito difícil de tirar. Até eu trouxe um bastidor esses dias que me disseram que ele de terno e gravata melhora a imagem dele quando ele é deputado federal, porque faz com que ele passe essa imagem de um pouquinho mais de moderado. Então vamos ver se realmente ele vai conseguir mudar. Tá aí Lula Guimarães para isso, né? O marqueteiro que pode fechar com ele. Agora, Uribe, você enxerga outras candidaturas? Porque a gente fala o tempo todo deles dois e pontuaram bem no Datafolha. O Kim Kataguiri, que você citou bem, né? Relativamente bem. A própria Tabata Amaral. Será que vai ficar mesmo polarizado, fechado nos dois ou vão surgir outros? Olha, esses dois nomes estão solidificados, a Tabata principalmente. Até tem se falado que Geraldo Alckmin já pediu para Luiz Inácio Lula da Silva que não dá para apoiar Guilherme Boulos, que ele vai entrar de cabeça na candidatura de Tabata Amaral. O Kim Kataguiri tem dito também, até para marcar uma certa posição em relação a uma oposição a Ricardo Nunes e a Guilherme Boulos. Agora, José Luiz da Atena é aquela novela. Né, Raquel? A gente sabe que ele não vai ser candidato de fato. Inclusive, Guilherme Boulos já tem negociado com o PDT, com Carlos Lupe, já começou uma negociação com o ministro da Previdência para tentar trazer o PDT. E a gente viu uma mudança de também Ciro Gomes. Ciro Gomes vinha fazendo críticas e diminuiu muito. Tem começado, então, a aprender como é o pragmatismo político e ver que realmente é melhor estar com o governo do que estar contra o governo.